Hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo uma retomada do que a gente viu até o momento. Lá, logo no primeiro dia de aula, nós fizemos uma cópia do, do sistema, que eu chamei aqui de treinamento. Criei uma cópia também do banco de dados. E essa cópia do banco de dados é que a gente vai utilizar para desenvolver as nossas atividades. Primeira coisa que a gente tem que pensar no Ecidade é o seguinte: é que hoje nós temos uma versão desktop que é manutenida aí pelo CPD municipal, né? Pelo EPD aí, enfim, pela prefeitura. Na versão legada do Ecidade, o único ponto de configuração aqui em relação a acesso, né, as features, né, do sistema estava aqui em libs, né? Então, aqui em libs você tem as configurações do Ecidade para a maioria dos casos, né? Então, e a gente tem um arquivo chamado db.com.php. Quando a gente fala versão legada, a gente fala a versão que a maioria do pessoal aí utiliza, e que ainda não fez as adequações, né? Hoje nós temos a versão utilizada pela Prefeitura de Volta Redonda, que é uma versão que já está personalizada. E tem também uma outra versão da Contas aí no mercado também, né? Enfim, então essas versões mais recentes, ela tem um outro local aí para poder a gente trabalhar o ponto de entrada das configurações do sistema. Mas nas versões legadas, o arquivo de configuração é o db underline com dois n's.php, esse aqui, né? Então esse arquivo, né, ele é o arquivo que nós geralmente configuramos para poder atender lá os requisitos de parâmetros, né? Parametrização, pelo menos a parametrização que tem a ver com o banco de dados. Então nesse caso aqui eu vou já pegar aqui e colocar para o ISO 88591, porque senão na hora de eu salvar, ele vai salvar com o UTF-8 e aí, enfim, como o sistema é todo baseado ainda em ISO 88591, os textos, né, ficariam todos aí com os caracteres não compilados, não renderizados corretamente. Enfim, mas esse aqui é o arquivo de configuração legado. Só que hoje em dia, nas versões, né, que a gente tem personalizada e que utiliza o Laravel, né, uma camada do Laravel, a gente usa o .env, né? Esse .env aqui, ó, é o arquivo que a gente deve configurar, porque é esse arquivo que é lido, por exemplo, pelas APIs geradas lá pelo Laravel. Muito bem, então nós temos esses pontos de entradas aí, o .env e o libsdbcon. Uma outra coisa que a gente viu também durante o curso foi a estrutura. Essa estrutura do Laravel que a gente precisa se acostumar, né, a partir de então, que é a integração com o Laravel. O Laravel, basicamente, ele está sendo utilizado apenas como API, né, para prover a API. Então, nesse caso, o sistema ele foi modificado para atender esses novos requisitos, né, para a integração com o Laravel. Claro que a versão do Laravel aí é bem antiga, né? A mais estável, antiga possível. Se não me engano, acho que está 5.8, né? A versão, a hora instalada aí no Ecidade, tá? Mas precisa de um esforço maior para a gente atualizar esse Laravel pelo menos para 8, né? Entendeu? Mas enfim. E como utiliza uma camada 5.6 e 7.4 do PHP,
Então ele ainda está utilizando um Laravel bem antigo, mas como se utiliza apenas a API, não há problema algum quanto a isso não. Então, na estrutura do Laravel, vocês vão entender bem, porque vocês vão ter uma pastinha chamada, vocês vão ter aí um diretório chamado app, e esse diretório app é onde ficam basicamente os arquivos que fazem parte aí da camada Laravel, né? Então, nós temos aqui os arquivos propriamente ditos do Laravel e tem as nossas modificações. O ecidade nessa versão melhorada e personalizada, ele utiliza a arquitetura de projetos, né, hexagonal. Isso significa que para cada módulo do sistema a gente tem aqui um diretório contemplando esse módulo. Então aqui eu tenho o assistência social, cidadão, educação, financeiro, gestor, integrações, enfim. Para cada módulo eu tenho um diretório, e nesse diretório eu tenho lá todas as demais camadas. Então, dentro desse DDD aí, dentro dessa arquitetura aí hexagonal, cada diretório desse aí ele tem a sua responsabilidade. Então, se eu clicar aqui em educação, eu vou ver aqui que dentro do educação eu tenho definido, né, as várias partes lá da educação. Então, se eu entrar, por exemplo, em educação e escola, aqui dentro da educação e escola eu tenho todos os artefatos aqui também que trabalham dentro do módulo escola. E aí eu vou descendo mais. Aí aqui, por exemplo, repare que eu tenho todo esse subdomínio aqui, ó, eu tenho todas as camadas do Laravel que é necessário aqui, por exemplo, né? Eu tenho os controllers, por exemplo, quando estou acessando uma rota qualquer, e essa rota ele vai chamar para a gente, né, um controlador. Então, se eu pegar aqui um aluno escola controller, vou pegar essa escola controller. Então, o controlador escola ele vai importar várias outras bibliotecas, normal, tem um namespace. Esse namespace ele é configurado lá no nosso Composer JSON, aqui, ó. Então tem lá um Composer JSON, né, na raiz do projeto, que é ali que estão configurados. Então esse Composer JSON, esse cara ele é o, digamos aí, que é o que configura os pacotes que são instalados, né, e que são gerenciados pelo PHP Composer. Então, se a gente der uma olhada lá embaixo, nós vamos ver, né, alguns apontamentos aqui de arquivos que ele é carregado por padrão, o autoload do PHP, para evitar vocês fazerem include isso, require aquilo, enfim, tudo quanto é arquivo você ficar colocando include, né? Então isso aí era muito usado no PHP mais antigo, né? Mas hoje em dia a gente utiliza o conceito de namespace. E aqui nesse namespace ele está dizendo, ó, que todos os nossos arquivos que estão no diretório app, eles têm o nome do namespace é app maiúsculo, né? Então toda vez que você se referir ao app barra maiúsculo, iniciando com maiúsculo, né, em Pascal Case, ele vai apontar para esse diretório que a gente está vendo aqui, o app. Então quando você abre lá um controlador ou qualquer outro arquivo, essa linha aqui vai dizer, olha, o meu namespace, ou seja, o diretório em que esse contexto está trabalhando,
está no namespace app, que aponta para app, o diretório app. Basicamente é isso. O resto, a partir daqui, tudo fica mais tranquilo. Ó. App domain, escola, né? Se for aqui educação, né? Educação e por aí vai. Então com isso a gente passa a educação, né? Aqui domain, ó, domain, educação, escola. E aí a gente está abrindo esse escolas controller. Bom, entendido o conceito aí de namespace, ele está fazendo os imports, né? Assim como lá no C++, no C Sharp, só que lá ao invés da palavra use, lá a gente usa using. Em outras a gente usa o import, né? Então por exemplo, no JavaScript é um import. Mas enfim, vamos lá. Aqui então tem o tem o controlador, nesse caso aqui do módulo escola, escolas controller. Nesse caso aqui, ó, ele está fazendo as requisições necessárias e entregando para a gente aqui um JSON, uma resposta em JSON. Então toda essa comunicação com o Laravel, na verdade é assim, eles pegam, você faz lá dentro da telinha que você estiver desenvolvendo, ele vai fazer as consultas ao banco e entregar para você um JSON. Ele criou um getScholar, que vai pegar todas as escolas, e um getScholar que vai pegar uma única escola. Vai fazer, em ambos os casos, ele vai fazer a pesquisa, né, vai enviar aqui para o model, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e aí ele vai retornar um JSON. Então vocês veem que basicamente o controlador do Laravel, no contexto da cidade, ele apenas faz consulta ao banco de dados e retorna um JSON. Como ele está fazendo isso aqui apenas com um suporte para a API, então em algum lugar eu preciso dizer onde ele vai buscar esses arquivos, onde ele vai encontrar os controllers, onde que ele vai encontrar esses controllers. Aí que entra a gente conhecer o ambiente. A gente sabe que os controladores estão dentro dos respectivos namespaces dos domínios da aplicação, certo? Então aqui no Laravel a gente vai sempre dar uma olhadinha aqui, ó, no arquivo no diretório de rotas. Então você vai lá no routes, né? E dentro desse app routes aqui, ó, você tem as rotas para o web e as rotas para a API. Qual a diferença entre esses dois tipos de rotas? Qual a diferença para esses dois tipos de rotas? A rota para a API, ele só te traz o retorno dos dados. A rota para a web, ele vai abrir para a gente uma view. E essa view é feita utilizando lá o template engine do Blade. Então aqui na API, né, você vai ter, por exemplo, eu vou procurar ali, ó, mais uma vez, como é a DDD, né, como é um domain driven, e a gente tem aqui a educação, API educação. Em escola eu vou verificar aqui que aqui dentro estão todas as rotas que trabalham dentro do domínio escola. Então nesse caso, diferente da instalação padrão, né, do nosso Laravel, onde eu tenho dois arquivos, um chamado api.php e outro arquivo web.php, eu tenho um diretório para cada uma dessas camadas aí das rotas. Então as rotas do tipo API, que eles só retornam dados, vão estar lá em API e dentro do seu domínio que ele foi programado. Então nesse caso, olha, eu tenho aqui a rota para relatórios. Então aqui nesse caso, olha, ele está criando uma rota raiz para relatórios e tem as sub-rotas, né, para os subdomínios. Então aqui dentro do prefixo relatório, ou seja, quando você acessar lá relatórios,
essa rota aqui vai ter um grupo de rotas que vai trabalhar dentro desse domínio. Então, para cada ação que você tomar lá dentro, ele vai procurar, por exemplo, eu quero saber os relatórios do diário de classe, aqui, diário de classe, turmas especiais. Beleza. Então ele vai pegar aqui, ó, ele vai dizer o seguinte, olha, o diário de classe turmas especiais, tá? Quando eu digitar lá, quando eu solicitar lá no meu JavaScript, né, quando eu estiver fazendo uma requisição fetch ou uma requisição a API aqui, né, quando eu estiver fazendo uma requisição Ajax, ele vai então colocar assim, barra relatórios, né, barra diário de classe, barra turmas especiais. Aí ele vai procurar por esse controlador. Esse controlador está lá em turmas, diário, classe, turmas especiais. Se a gente for lá, a gente vai ter um controlador para isso. Aí, como a gente estava vendo aqui a questão da escola, a educação escola, está aqui a raiz, nesse caso aqui, ó. A raiz desse caso aqui, daquele que a gente estava vendo primeiro, está aqui. Ah, eu quero acessar a barra educação, barra escola, barra usuário, turma, entendeu? Ou então o código da turma, regências por usuário. Enfim, em se tratando de rotas, vocês sempre vão sempre ver. Se eu quero apenas dados, eu vou em rota para API. Agora, se eu quiser uma rota web, ou seja, uma rota que vai abrir um formulário, aí eu vou lá na rota web. Então, na rota web, se eu pegar aqui uma rota web qualquer aqui, eu vou clicar nesse web PHP e eu vou ter as rotas web. Então, por exemplo, ó, assistência social, cidadão, e vamos na educação que a gente está trabalhando. Então, eu tenho aqui na rota para web. Esse tipo de rota aqui, quando você clicar na rota, ele não vai apenas retornar dados, ele vai chamar para você uma tela, vai chamar para você lá uma telinha. E aí você vai vir aqui, ó, vou pegar essa rota base, né, educação escola, barra educação barra escola. Então ele vai chamar aqui o path padrão, né, e vai chamar esse cara aqui, ó, escola, vai chamar routes, web, educação, escola PHP. Então vamos dar uma olhadinha exatamente nessa chamada aqui. Vocês vão ver que ele vai chamar uma interface, né? Um template web lá do nosso Plaid para carregar. Então tem ali routes web educação escola. Vamos lá. Então routes web, né? Aí você tem aqui a web, a educação e escola. Então nesse caso aqui, ó, vamos ver para onde ela está apontando. Tá? Essa rota aqui, ele está apontando para cada uma dessas rotas aqui que a gente vai ver. Eu estou dentro de rotas, mas eu vou escolher um aqui para a gente ver. Cadastros, procedimentos. Vamos ver cadastros. Aí em cadastro ele está chamando uma view, ó, uma view chamada educação, escola, cadastro, bases curriculares. Aí onde ficam as views do Laravel? As views ficam lá em resources, views, educação, sempre é orientado a domínio, tá? Não tem nem dúvida quanto a isso, né? Porque a gente já sabe que lá no Laravel eu tenho lá, como é um modelo MVC, eu tenho a separação entre as camadas, model, view e controller. Controller a gente já viu, view a gente está vendo agora, então vou abrir aqui esse escola, né?
vou dentro do domínio escola, eu vou pegar subdomínio escola das rotas, e eu acho que eu fui em cadastro, né? Cadastros, aí clico aqui em cadastros, e nesses cadastros está aqui, ó, bases curriculares blade.php. Então esse arquivo, ó, essa rota aqui está apontando para este arquivo aqui de view, e nesse arquivo, quando eu abrir esse arquivo, ele vai então chamar um blade. Só que aqui aqui na nossa versão otimizada do nosso querido Laravel, a gente não está chamando mais diretamente o HTML aqui. E isso a gente está outorgando, ou estamos delegando isso aqui para um componente, no caso Vue.js. Poderia ser React também, tá? Mas nesse caso é Vue. Então, nesse caso, ele está chamando um componente Vue, né? Esse componente está recebendo os atributos, né? Escola e módulo. E aí, onde ficam esses componentes? Repare que como a gente está fazendo esse estudo aqui da estrutura, uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. Então a gente viu inicialmente os domínios, onde ficam cada parte ali, cada parte do nosso sistema, dividido em domínios. A gente escolheu aqui que a gente vai ver o domínio escola. Dentro do domínio escola, então, você tem lá as rotas para web, rotas APIs. Nas rotas APIs a gente vê que ele só vai retornar dados JSON em formato JSON, e nas rotas web ele vai chamar então um template, né, engine, um template que usa o template engine, um template engine do Blade, né, do Blade. E aí dentro do Blade ele está chamando aqui um componente Vue.js, que também poderia ser o React se a gente tivesse configurado para isso. Agora sim, onde que ficam esses caras, né? Esses templates, né, esses componentes Vue é JavaScript, então ele vai ficar sempre em Resources. Aí você vai procurar dentro de Resources. Aí tem duas formas de você trabalhar. Você tem lá Resources.js, os arquivos, né, um diretório JS, ou você tem aqui um arquivo chamado Vue, e dentro desse arquivo, ó, mais uma vez, na estrutura DDD, né, Domain Driven Development, DDD, a gente tem aqui também as divisões por módulos, né? Ó, módulos, aos módulos aqui. Aí vamos lá em educação, e aí eu tenho, ó, educação components, e tem educação escola, que é o que a gente está trabalhando aqui. E na educação escolas eu acessei cadastros, né? Acessei os cadastros. Então, cadastros, eu vou encontrar bases curriculares, CRUD. Repare que a boa prática aqui, ela está fazendo sentido, porque eu estou dando nomes significativos, ou seja, pelo nome do componente eu já sei qual o arquivo que se refere àquele componente. Isso é uma boa prática, tá? Porque quando a gente estiver desenvolvendo, fazendo assim, olha como ficou fácil a gente encontrar qualquer coisa aqui na estrutura do sistema, né? Você já pensou se nós tivéssemos colocado nomes aleatórios, né? Banana, abacate, XPTO, cara, eu nunca ia saber do que se trata. Mas se eu trabalho com as boas práticas, com convenção de nomes de arquivos, eu vou encontrar. Então aqui está o componente. Se eu clicar aqui, eu vou ver como esse componente foi codificado. Então aqui é um componente criado utilizando o Vue.js, né? Então esse Vue.js, isso aqui é só Vue.js.
beleza? E aí a configuração do Vue.js. Então olha só, aqui eu posso editar ou criar novas funcionalidades aqui. Aqui dentro ele vai utilizar componentes, mas no fundo você está usando JavaScript. Toda vez que a gente programa aqui um componente Vue.js, tá? A gente tem que buildar isso aqui, porque isso aqui você está escrevendo o código, mas para ser utilizado você precisa buildar. E para você buildar, né? Você tem que ir lá onde está hospedado o teu código. Ele está dentro aqui do meu Docker. Então eu vou entrar no meu Docker novamente aqui. E uma vez que eu tenha mexido nisso, cara, eu tenho que dar um build. Por que que é, Hunter? Porque alguém alterou isso aí no início e ficou assim, porque isso também pode ser mudado lá no package.json, tá? Lá no package.json, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, quanto à configuração dessa parte aí de você compilar comandos que são utilizados, né? Então você vai ver aqui o package.json. Então no package.json você vai ver quais são os comandos que você utiliza aqui, ó. O dev para quando você estiver em desenvolvimento, né? Quando você está buildando para desenvolvimento, por exemplo, se você está durante o desenvolvimento ali, ele automaticamente você vai compilando para você. Tem esse watch, que esse watch aí, ele vai, a cada alteração ele já faz o rebuild automático. Esse watchpool que eu gosto pra caramba de utilizar, que ele já faz o hot reload, né, do seu código e já coloca para rodar. E aqui eu tenho o prod, que é para você compilar para produção, e os demais, né? Então, nesse caso aqui, para buildar para produção, era um prod. Então, mais uma vez, né, eu sei disso porque no package.json está dizendo ali quais são os scripts que eu vou utilizar, dependendo do contexto que eu estiver trabalhando. Então, npm run prod, ele vai buildar a minha aplicação para produção. E como está tudo funcionando bonitinho, né, aqui, ele buildou aqui, está buildando para produção. Ele vai gerar os JavaScripts necessários para a minha aplicação rodar. Tá? Esses JavaScripts estão sendo jogados aqui, né, entre aspas, né, para dentro do diretório public da nossa aplicação. Tá? Só que aqui é modular, ele vai entregar isso para cada módulo, que também é configurado. Ele também pode ser configurado lá no Composer.json, a sua aplicação onde ele está. Dando tudo certo, ele vai mostrar para mim que deu tudo certo. Aqui não é interessante, aqui não precisa a gente ficar muito preocupado aonde ele está guardando isso aí. Ele vai guardar em algum lugar que ele possa ler depois, mas a gente tem que mais estar preocupado enquanto a gente está compilando, para saber onde estão os arquivos e templates, né, que ele está utilizando aqui para compilar. Então ele vai demorar mais ou menos dependendo do tamanho do projeto, né? Como no caso aqui é gigantesco, aquele componente lá é gigantesco, ele demorou um pouquinho mais. Tá indo, ó. Aí ele diz que tem um monte de coisas depreciadas, porque realmente tem alguns módulos que são mais antigos, né? Então vamos ver como funciona esse negócio. Tá aqui, parece que garrou, mas não garrou não, ele tá compilando ainda. E aí, a gente vai fazer algumas alterações nesse código, compilar e ver como é que ficou a compilação. 91%. Que aí eu vou abrir a aplicação e exatamente neste módulo aí. Educação, escola, cadastros, base curricular CRUD. Ah lá, compilou direitinho, tá vendo? Não deu problema nenhum. Aqui são para onde eles enviam, ó, para onde ele envia os arquivos compilados. Tá bom? Então esse aqui, ó, tá? Onde tiver o JS é tudo os arquivos compilados. Então reparou como ele gera JavaScript? Então